energia de um campo eletrostático e nessa aula a gente começa calculando alguns exemplos para o V e o E, depois alguns outros detalhes, né? Então vamos lá. Um exemplo de cálculo de V e E, tá? Então a gente vai pegar o caso de calcular qual é o potencial elétrico para uma distribuição de carga que esteja em um disco, tá certo? Então a gente tem que contabilizar, né, uma certa quantidade de carga que está distribuída na superfície num pequeno elemento de área e a gente quer calcular esse resultado num ponto Z logo acima da superfície, né? Então, se a gente usar aquela nossa notação, né, o R que localiza é o Z, né, o vetor Z. Aqui a gente pode localizar no centro, né, o R', né, e esse daqui seria o vetor R estilizado. E, obviamente, essa pequena quantidade de carga rachurada daria um campo elétrico DE, né, apontando nessa direção. Obviamente, esse daqui é um ângulo θ, esse daqui também é um ângulo θ, né, e daí a gente pegaria as componentes. Mas nota, a gente está querendo calcular o potencial. Então, em vez da gente sair achando o campo elétrico, depois integrando o campo elétrico para achar o potencial, a gente já pode partir diretamente da definição de potencial desta maneira, né? Como a gente já tinha visto, né? Ou seja, potencial elétrico, 1 sobre 4πε0 de um pequeno elemento de carga dQ sobre essa distância R estilizado, que a gente sempre pode encontrar. Então, o nosso V, neste caso, fica fácil, 1 sobre 4πε0, e o dQ vai ser de sigma dA, ou seja, quantidade de densidade de carga na superfície, vezes um pequeno elemento de área dA, que seria o elemento rachurado. E o R estilizado, ele é o Z quadrado mais o R' ao quadrado, no caso aqui, a meio, né? É uma distância. Então é essa hipotenusa desse triângulo retângulo que a gente desenhou aí, tá certo? Muito bem. Então nota que a gente está interessado no potencial, a gente não tem que fazer componente nenhuma, né? Essa é uma grande vantagem, né? E aí a gente pode seguir calculando isso. 1 sobre 4πε0, sigma, né? O dA de superfície é o R, né? Linha, né? O dr, linha, e um certo dφ, né? Que é o pequeno ângulo que estaria aqui, ó. Né? Então, esse ângulo aqui, ó, isso daqui seria o nosso dφ, né? E ali em cima, né? Se eu multiplico por R dr, né? Eu tenho R dφ eu tenho o arco e dr eu tenho o comprimento ao longo de R. Né? Então fica tranquilo, dividido por, de novo, essa hipotenusa que está aí, Z quadrado R' ao quadrado a meio. Né? E aí a gente já pode integrar, enfim, isso daqui dá 1 sobre 4πε0 sigma, que sai para fora, porque a gente disse que era constante, né, nesse caso, integral. E aí eu vou do raio de 0 a R, né? A parte radial vou integrar de 0 até R, que é o raio do disco todo, né? Esse disco todo tem raio R. Então, R' dr' sobre Z quadrado mais R' ao quadrado a meio. A integral, né,
de 1 sobre raiz embaixo com um R' ali, né, no denominador, é muito simples, né? É só pegar o que está dentro da raiz, né, e chamar de U, né? E daí o du vai ser 2RdR, né? E a hora que eu integrar 1 sobre raiz de U, vai dar raiz em cima, cai o meio, que cancela com aquele 2 do 2RdR, e aí fica muito fácil esse resultado da integral. Se alguém tiver dúvidas, faça aí com todo o cuidado. Aí vai dar 1 sobre 4π epsilon 0, né? Sigma 2π que já estava aqui. Esse 2π corta aqui, sobra um 2 aqui, né? Mas o resultado da integral simplesmente deu raiz, né? Em raiz daquele argumento, z² r' ao quadrado, tá? Eu tenho que calcular isso de 0 a r, e a hora que eu faço isso, portanto, dá sigma sobre 2π, sobre 2 epsilon 0, né? E aí agora sim, né? Calculo nos limites, vai dar z² mais r², rão, né? A meio, e quando r igual a 0, vai dar raiz de z², que é z. Tá? Então, esse é o resultado final para o potencial elétrico, né? Muito mais simples, né? Percebe? Se o Z ele for muito maior do que R, eu esperaria obter o equivalente, é como se fosse uma carga pontual, né? Estou olhando esse disquinho de muito longe, né? Digamos que seja uma moedinha lá, tamanho de uma moeda de R$1, né? Se eu olhar uma distância de 10 metros, mais ou menos, essa moedinha parece um ponto. Então, se eu fizer uma expansão em série de Taylor desse potencial que a gente acabou de calcular, então eu vou colocar o Z para fora da raiz, né? Porque ele é o cara grande, né? Sobre Z² a meio menos Z, né? Em série de Taylor, o que eu vou obter? Que o V vai ser aproximadamente sigma sobre 2 epsilon 0, Z mais 1 sobre 2, a hora que eu expando essa raiz, né? Perto do argumento, né? R² sobre Z² igual a próximo de 0, né? Bom, vai vir um Z multiplicando aí, então fica só um Z embaixo, menos outros termos, né? E aí lá no final tem aquele menos Z lá, que já estava lá. Então esse termo aqui corta com esse termo aqui, portanto, isso daqui fica aproximadamente igual a sigma r² sobre, bom, o 2 com o 2 no meio dá 4 epsilon 0 sobre Z. Se eu lembrar, né, o sigma é Q, né, sobre área, πr2, que é a área do disco, né? O epsilon 0 já estava lá, o 4 já estava ali, né? O Z e o R2, né, que já estava em cima. Corta esse R2 com esse R2 aqui, ó. Resultado dá aproximadamente Q sobre 4π epsilon 0 sobre Z. Ou seja, como se fosse ao de uma carga pontual, né? Exatamente o que a gente esperaria, né? Eu posso calcular o campo elétrico agora, né? Posso calcular o campo elétrico. E nos interessa, né? A gente sabe, né? Nos interessa aquela componente na direção de Z, né? Tipicamente que a gente calcula lá no centro para Z igual a 0, a gente calcula a componente na direção Z. Bom, nesse caso, né? Menos dV a dz na direção de Z, é só tomar o gradiente, definição, né? E com isso, esse resultado, se vocês fazem a conta, dá sigma sobre 2 epsilon 0, né? 1 menos Z sobre Z² mais R² a meio, tá? Na direção de Z. Vou colocar na direção de Z aqui, tá?
o versor. Então esse é exatamente o resultado que a gente obteve há algumas aulas atrás, né? Quando inclusive a gente veio, calculou isso daqui, mas a gente calculou pegando a componente, o cosseno e depois integrando, né, de 0 a r, né? Ou seja, a gente calculou diretamente o e por integração direta. Aqui a gente calculou o e na direção de z, né? Calculando através do gradiente do potencial. E percebe, né? Se a gente considerar um caso agora aqui com z muito menor do que r, a gente deveria recuperar o plano infinito, né? E de fato, né? O e aí dá aproximadamente sigma sobre 2ε0 na direção z, que é o de um plano infinito, né? Ou seja, estou muito próximo da superfície, né? O R é muito grande, né? Então eu tiro o R para fora, dá Z sobre R, e lá dentro dá 1 mais Z quadrado sobre R quadrado. Bom, se Z sobre R é muito menor do que 1, né? Z quadrado sobre R quadrado eu posso jogar fora. Então o que está dentro dessa raiz embaixo vai para zero. E aí vai ficar Z sobre R, que a gente já está assumindo que é realmente muito menor do que 1. Com isso eu também posso jogar fora esse resultado, né? E aí eu tenho, né, uma aproximação mínima, né, que seria um plano infinito. A gente esperaria isso e é exatamente o que a gente obtém. Ou seja, de certa forma a gente comprova que todos os nossos cálculos parecem realmente estarem corretos, né? Muito bom. Né? E aí você pode brincar com outras geometrias para fazer cálculo. Então tem exemplos no livro para vocês fazerem, sei lá, não na semana, mas na semana depois de 7 de setembro, né? Acho que segunda-feira é ponto facultativo, 7 de setembro não quero nem comentar. E na quarta-feira a gente teria uma aula, né? E eu acho que a ideia é que nessa aula, quarta-feira, a gente tenha como fazer uma aula de exercícios, né? E calcular alguns casos interessantes. Porque na outra semana já é prova, né? Se eu me lembro bem, dia 13 é a nossa primeira prova. Tá? E a aula de quarta-feira agora, basicamente, a gente termina a matéria do capítulo 2. Tá bom? Bom, então, dando continuidade, o próximo tópico que a gente vai falar especificamente é sobre condutores. Né? Então, a gente calculou o campo elétrico, etc., para isso, num material que a gente conseguia colocar cargas, depois numa superfície onde só tinha cargas na superfície do condutor, a gente definiu isso, mas vamos um pouquinho mais além para tentar definir por que a gente chama os condutores, o que são os condutores comparado, por exemplo, aos isolantes. A gente nem vai falar aqui sobre os semicondutores, né? Então, primeiro, os isolantes, né? O que eles são? Nos isolantes, os elétrons, né? Eles são ligados, né? Ao material, ao átomo, né? A cada um dos átomos, aos átomos do material, e não existe elétrons livres para mover-se. Então você não consegue promover uma distribuição de carga no isolante a partir das cargas que já existem lá no material. Então, sei lá, um pedaço de borracha, um pedaço de plástico, você não consegue mover os elétrons muito além das posições da posição de equilíbrio, né, com um campo elétrico, por exemplo, aplicado.
né? O que a gente vai ver é que a gente consegue polarizar eventualmente esse isolante e ele pode ser interessante para algumas propriedades depois, mas a gente não consegue conduzir através desse isolante, né? Então, isso seria uma propriedade no material isolante. Já o condutor, né? O que a gente tem é exatamente o contrário, né? Existem, vamos colocar assim, né? Então, existe um ou mais elétrons por átomo que estão livres para se mover através do material. Então é claro que o átomo tem lá a sua distribuição eletrônica, tem elétrons que compõem níveis de energia localizados no átomo, esses não podem, eles não têm a chance de serem promovidos para um outro sítio, para uma posição atômica diferente, mas você tem elétrons que fazem parte da banda de valência e que no final das contas estão num nível de energia que é próximo do nível de energia que a gente chama de banda de condução, que podem ser conduzidos, ou seja, eles estão livres para migrar de um sítio a outro do material. Basta para isso que a gente promova uma direcionalidade, uma pequena força, por exemplo, uma força elétrica, que faça com que esses elétrons se movam numa particular direção. Tá? E com isso agora, né, com esses dois pontos, né, em mente, a gente pode colocar algumas propriedades dos condutores, né? Então vamos olhar apenas para os condutores. Nos condutores, o campo elétrico interno é zero, né, dentro de um condutor. Ou seja, dentro de um condutor não tem campo elétrico. Você pode olhar isso de várias maneiras, né? A primeira ideia é que se existisse campo elétrico dentro de um condutor, como você tem cargas livres, o campo elétrico, né, multiplicado pela carga, né, é uma força elétrica. Então, esse elétron rapidamente sentiria essa força do campo elétrico e se moveria. Ou seja, se ele se move dentro do condutor, a gente já não estaria mais na condição eletroestática. A condição eletroestática significa que a gente já moveu todas as cargas de maneira que elas não podem mais se mover. Então, se você tem campo elétrico dentro do condutor e você tem elétrons livres, você vai mover as cargas de alguma maneira, tá certo? Então não pode ter campo elétrico dentro do condutor. A gente pode olhar isso de um ponto de vista um pouco diferente, seria usando o princípio da superposição. Então imagine o seguinte, que eu tenha aqui um pedaço de condutor, tá? Bom, a gente já sabe que é um condutor, então não vou nem escrever, tá? É um condutor, tá? O condutor, né, é neutro, né? Condutor e neutro. Quer dizer que a quantidade total de cargas dele é zero, né? Cargas em excesso, né? Então ele não tem cargas livres em excesso. Ele tem uma quantidade total de carga igual a zero. Mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. Ele está neutro, sei lá, sua chave, né? Metálica, um pedaço de metal aí não carregado em cima da mesa. O que acontece se eu aplicar um campo elétrico, por exemplo, externo, né? E digamos que seja um campo elétrico a partir de um grande capacitor, enorme, de tal maneira que esse campo elétrico seja um campo elétrico constante, E0, aqui, ó, em todo o espaço. Em todo o espaço.
tá? Tá lá, ó, em todo o espaço tem esse campo elétrico, tá? Eu posso olhar esse campo elétrico azul da seguinte maneira, vou fazer meio que pontilhado aqui, ó, né? Ou seja, ele é gerado lá pelo um capacitor externo aqui, ó, de placas planas, vamos supor aqui fora, ó, um capacitor de placas planas aqui fora, né? Mais aqui e aqui menos, né? Tal forma que o campo aqui dentro, no meio, esse é zero, deu um sigma sobre epsilon zero, né? Onde aqui tem a sigma, né? Aqui tem a sigma. Então o campo E0, é igual a sigma sobre epsilon zero, né? Mas só porque eu estou dizendo que tá vindo de um capacitor de placas planas, né? Então esse cara pontilhado aí também é sigma sobre epsilon zero. Mas o que acontece? Se eu tenho um campo elétrico aqui e tem cargas livres, os elétrons vão tentar, né, mover-se para essa posição, né? Porque, claro, como tem um campo elétrico, a força é contrária ao campo elétrico, né? Então os elétrons vêm para cá e aqui nessa outra superfície acaba faltando elétrons, né? E o que acontece? Conforme a gente vai colocando cargas nessa parede negativa e vai faltando cargas na outra parede e ela vai ficando positiva, o que eu faço é acabar criando um campo elétrico aqui dentro, e esse campo elétrico E1, né, ele vai aumentando até ponto de que E1, né, seja igual a E0 em módulo, né? Em módulo. Só que em sentido contrário, do jeito que está o desenho aí. Em sentido contrário, né? De tal forma que E1 mais E0 é igual a zero. Ou seja, dentro do condutor acaba sem ter cargas. E obviamente eu tenho que perceber que o campo elétrico, no final das contas, externo, na presença de um condutor, ele acaba sendo deformado, tá? Ele vai acabar sendo deformado. A gente vai ver detalhes dessa deformação do campo elétrico chegando, né? Mas de tal maneira que dentro do condutor não importa a geometria do meu condutor, não interessa. O fato é, lá dentro, carga, na condição eletrostática, a quantidade de campo elétrico será nula. A gente terá um campo absolutamente nulo internamente. Tá bom? Mas o campo ele deforma de alguma maneira na superfície. Longe da superfície, aqui continua sendo E0, né? E aqui continua sendo E0 do jeito que era. Mas próximo do condutor, ele vai deformar e isso vai ser tópico para a gente resolver em mais detalhes lá no capítulo 3, né? Esses detalhes de como o campo elétrico se deforma, por exemplo, perto de um condutor, tá certo? Então, se E0 não tem nada, né? Não tem E0 mais o E1, né? Que foi gerado, gera um campo interno igual a zero. Novamente a gente vê que os elétrons livres lá dentro não se movem mais. Então a gente também não esperaria ter movimento de elétrons. O movimento de elétrons acontece até esse campo, digamos, anular o campo colocado externamente. Acho que o Vitor levantou a mão. Pode falar, faça a sua pergunta, Vitor. Boa noite. Esse
ela só ocorre nos condutores por conta da diferença de geometria, ou, por exemplo, se esse pedaço de condutor tivesse o mesmo comprimento em termos de verticalidade, que aí o campo então. Não, a gente vai colocar uma esfera, você vai ver. A gente vai colocar uma esfera e o campo vai se deformar, chegando na superfície da esfera. Entendeu? É bem interessante. Mas a gente vai poder calcular tudo isso em detalhes, né? Mas para fazer isso a gente vai esperar até lá o capítulo 3 para ver isso. Só estou dizendo para você que existem essas deformações aqui, que não é tão bonitinho, né? O fato de você induzir cargas na superfície já gera uma deformação nas linhas de campo. Então, cuidado na hora de falar, ah, não, chega tudo perpendicular, bonitinho. Não, não chega perpendicular, bonitinho. Deforma na superfície. Mas o fato é que dentro da superfície, né, dentro do condutor, é basicamente o E cancelando o E0 cancelando, o E1 cancelando o E0. Tá? Se eu pensar só numa superposição de campos sendo gerado. Tá? E é óbvio que fora, né? E é óbvio que o E1 ele não sai para fora, né? Ele começa no mais e termina no menos. E percebe que é só ali que tem E1. Fora tem o E0 aplicado. Não tem campo sendo gerado pela superfície, né? Mas, de certa forma, você pode pensar, mas e as linhas de campo que saem do menos? De certa forma, são elas as responsáveis por deformarem próximo do condutor o nosso campo E0 no final das contas. Porque você vê, ele entorta ali, e ele entorta quando ele sai da superfície do condutor. Mas o importante nesse momento é perceber que dentro do condutor não tem campo. E a gente vai poder mostrar isso com mais detalhes mais para frente. De várias maneiras. Tá? Essa foi uma forma de ver isso. Respondi a sua questão? Vou aguardar o próximo capítulo aí. Lá a gente vai poder fazer as contas com todos os detalhes. Aí vai ficar mais tranquilo para você perceber esses detalhes. Tá bom? Eu acho que não dá simplesmente para a gente falar chacoalhando as mãos aqui como que é em cada geometria. Simplesmente não dá, entendeu? Mas percebe que ele termina. Então lá em cima eu já desenhei o campo tortinho. Ó. Vamos desenhar do lado aqui de baixo também, ó. Tá vendo? Ó o campo vindo aqui, ó. Opa! Deu uma entortadinha. Tá? Fala. Não sei se é um pouco de pedantismo da minha parte, mas de repente parece coisas dessas que eu pensar a respeito. Por favor. Essa ideia de não ter campo resultante dentro do motor, mas como, sei lá, meio, parece um pouco estranho, apesar de ser verdadeiro, mas não tem, se não tem campo, como seria, como tem E1 passando ali, prende a primeira. Não. Então, na verdade, né, é como se, né, vamos colocar dessa maneira, como se eu sei que eu gero essas cargas positivas e negativas na superfície do meu condutor neutro. Se eu somar todas as cargas, ó, se eu fizer uma superfície gaussiana aqui, ó, pá, e somar a quantidade de cargas que tem lá, ó, né, que vai continuar dando zero, percebe? Eu tenho zero cargas, né? Mas o fato de eu criar cargas na superfície é como se eu gerasse um campo na direção contrária, né? E esse campo, a magnitude dele é tal que zera. No final das contas, ele tem que zerar. De alguma maneira, talvez mais lúdica, né, sem fazer as contas, para imaginar para você, porque também o campo distorce, imagina o seguinte, que você tem que realizar um trabalho sobre as cargas, quem faz isso é o campo elétrico, sobre as cargas livres do condutor, para que elas carreguem essa superfície. Essa não é a situação natural. Se você soltar, né, tirar esse campo elétrico, desligar esse campo elétrico, ele vai ficar neutro de novo.
e não vai ter campo nenhum. Por que que ele fez essa deformação? Ele fez essa deformação e anulou o campo para minimizar, de alguma maneira, a energia total do sistema, né? E ele geraria um problema se ele tivesse cargas lá dentro. Exatamente. A gente vai ver daqui a pouquinho esse detalhe. Mas percebe? Ele realiza um trabalho. Então, para isso, né, isso faz com que todas as linhas de campo, na proximidade do condutor, as linhas de campo externo, alterem, né? Elas estão realizando um trabalho. São elas que levam as cargas para a superfície. As cargas não foram lá de gratuito. Elas só foram para lá porque o E externo fez isso. Tá? Mas esse é o exemplo que eu estou apresentando para vocês para mostrar que não tem carga, não tem campo. Né? O campo total dentro do condutor é zero. A somatória total de campo dentro do condutor garantido vai ser zero. Tá? A gente pode demonstrar isso um pouco mais para frente. Mas vamos seguir. De nada. O segundo ponto é, se não tem campo lá dentro, significa que todas as cargas já foram movidas, por exemplo, né? Um exemplo é esse, um caso seria esse. Eu movi as cargas de dentro do condutor, no exemplo acima, né? As cargas livres que eu podia mover. E quanto que eu movi? Eu movi o quanto fosse necessário para gerar o E1 para cancelar o E0. Ou seja, percebe? A quantidade de carga que eu movo é proporcional à magnitude do campo externo que está lá fora. Né? E eu vou movendo cargas, né? Até um limite de tal maneira que eu consiga anular o campo lá dentro. A quantidade de cargas que vai ficar na superfície vai ser proporcional a esse campo externo que está aqui fora. Vai depender do campo externo que está aqui fora. Mas uma vez feito isso, a densidade de cargas livres, eu vou colocar um Lzinho aqui, livres, né, dentro do condutor, vai ser zero. Vai ser zero. Fala, puta vida, não tem elétrons? Não, tem os elétrons, tem os prótons, eles estão lá no núcleo. Mas as cargas livres que a gente tinha, a gente já moveu elas. Então, se eu tentar integrar, de novo, fazer uma superfície gaussiana ali dentro, vamos colocar de novo o nosso condutor aqui, ó. Vamos colocar o nosso condutor agora aqui, já na situação, né? Que veio com o campo, saiu o campo aqui, né? Aqui é mais... e aqui é menos, tá? Se eu fizer uma superfície gaussiana aqui e integrar a quantidade de cargas livres lá dentro, Q total é igual a zero, portanto, ρ é igual a zero. Densidade de cargas livres lá dentro é igual a zero. Não quer dizer que não tem elétrons lá dentro. Tem, e tem prótons também, mas em igual quantidade. Né? A gente moveu todas as cargas livres já possíveis. Tá? Então não vai gerar campo. Percebe? Se a quantidade de cargas ali dentro é zero, não vai gerar campo. Então eu posso, da mesma forma, concluir usando o argumento da lei de Gauss. Se eu pegar a lei de Gauss e aplicar ali dentro, ó, o divergente do E é igual a ρ sobre epsilon zero. Eu posso olhar para um lado ou para o outro. Eu posso olhar a partir de 1, né, e ver o seguinte. Se E é igual a zero, portanto, o divergente de E é igual a zero. Portanto, ρ sobre epsilon zero é igual a zero. Isso implica que ρ é igual a zero. Tá? Conclusão lógica. Ou eu posso vir do outro lado. Eu posso vir aqui, ó. Divergente de E é igual a ρ sobre epsilon zero. Mas se ρ, né? Mas se ρ é igual a zero, portanto, divergente de E é igual a zero. Né? Nesse caso, é um pouco mais complexo você chegar à conclusão que o E realmente, né, é igual a zero. Né? Por quê? Porque o E poderia ser constante, divergente de uma constante é zero. Né?
Então é um pouco mais complexo, né? Então esse caminho aqui, ó, essa conclusão aqui, ó, ela é difícil, né? Não é suficiente. Não é suficiente para realmente dizer que o E é igual a zero, porque o ρ é igual a zero. Na verdade, o E é igual a zero, e se o E é igual a zero, né, o único jeito, né, é que o ρ ali dentro também seja zero. Né? Eu concluo a partir desse lado. A partir desse lado, eu concluo isso. O outro lado, né, digamos assim, não é uma boa maneira de tentar concluir o 2, né? Eu concluo o 2, que a densidade é zero, porque o E é zero. Tá? Vamos para o próximo, o 3. O ponto 3 de condutores. Né? Qualquer carga residual, né? Qualquer carga residual que eu tiver vai ficar na superfície. Percebe? Nesse caso, eu tinha um condutor neutro. E eu coloquei um campo externo, ele polarizou, né, as cargas da superfície, as cargas do meu condutor e gerou cargas na superfície. Mas suponha que eu venha e coloque cargas na superfície de uma esfera, por exemplo. Vamos pegar uma esfera, por exemplo. Digamos que eu coloque cargas na superfície, né? Eu venho com um canhão de elétrons e fique jogando cargas ali em cima da superfície, ou eu venho com fótons e arranque elétrons, por exemplo, fazendo efeito fotoelétrico, né? Eu vou arrancando os elétrons da superfície de um condutor, né? Isso daqui é condutor, né? Então, se eu colocar cargas, né, tirar elétrons, por exemplo, a gente vai ficar com a superfície carregada positivamente, né? Então, a quantidade de carga Q extra, ela vai ficar somente na superfície, né? E aí é fácil, né? Porque se a gente tivesse carga no interior do material, de novo, uma carga olha para a outra, né? E vai gerar um campo elétrico, né? E uma vai fazer repulsão da outra. Então, de qualquer maneira, se eu colocar carga no condutor, ela pode conduzir, né? Ela pode ir embora para a superfície conduzindo. Então, ela vai tentar ir para a superfície. De todas as maneiras que eu possa imaginar, me leva à conclusão de que se eu colocar cargas num condutor, não tem jeito. Aonde eu colocar, ela vai para a superfície. Ela se distribui na superfície. E um jeito de se ver isso, né, em termos da energia total, a gente pode olhar isso em termos da energia. Já que a gente viu energia na aula passada, vamos usar esse conceito. Em termos da energia, né, você gasta menos energia para ter a carga na superfície do que no volume. Tá? Fora o fato, né, de que, obviamente, se eu tivesse cargas ali no meio, pelo 1 e pelo 2, né, a gente já veria que não daria, que ela tenderia a ir para a superfície. Pelo 1, se eu tenho cargas ali, eu tenho uma carga aqui, né, e uma carga aqui, ó, né, digamos que eu tenho uma carga aqui, e uma carga aqui, ó, né, essa carga vai gerar um campo elétrico, essa carga vai gerar um campo elétrico, vai ter repulsão, elas vão migrar, cada uma vai migrar para a superfície, ó, vai acabar vindo para a superfície. Tá certo? Vai ficar na superfície. Não tem jeito, né? Mas mesmo se eu tentar colocar, do ponto de vista de energia, de gasto energético, né? Eu gasto menos energia para colocar numa superfície do que para colocar no volume. Então vale a pena a gente fazer rapidinho quanto seria
o gasto energético, vamos pegar uma esfera, né? Para colocar na superfície, em primeiro caso, e depois para colocar no volume, né? Então vamos olhar o 3 do ponto de vista do... Vamos fazer em vermelho. Vamos fazer em vermelho a nossa dedução. Do ponto de vista do trabalho, né? Ó, o trabalho, né, para colocar cargas, né, perto de uma distribuição de cargas, é o quê? 1 sobre 2 ε0, desculpe, 1 sobre 2 dε0, do que? Da integral, o termo volumétrico, que é o campo elétrico ao quadrado dvol, mais a integral de superfície desse volume, né, do V, que multiplica o campo elétrico, produto escalar com dA, uma integral de superfície fechada, tá? Ou a gente poderia de cara falar, eu vou integrar no espaço todo, em todo o universo, então, eu já sei que o último termo não conta, dvol, né, todo o espaço. Mas aí eu tenho que integrar, né, até os confins do universo, né? Vamos fazer vamos fazer o primeiro caso, né? Primeiro caso que seria condutor. Vamos pegar um condutor, né? E dizendo exatamente isso, ó. O condutor tem cargas Q na superfície. Então, se eu tenho uma quantidade total de cargas, essa quantidade de cargas total vai ser Q lá na superfície, o E vai ser 0 lá dentro, a gente já tinha visto isso anteriormente, né? E o campo, né? Se a gente aplicar a lei de Gauss aqui fora, a uma certa distância R, né? A uma certa distância R, ele cai com 1 sobre R, tá? Então, a gente lembra, né? A gente lembra que o nosso E, né? Ele é 0 até a superfície, descontínuo, cai com 1 sobre R quadrado, né? Até o infinito, né? Esse é o nosso caso de um condutor, né? Campo 0 lá dentro, né? Então vamos usar a equação em cima para a gente tentar mostrar quanto que é a energia total, né? Então, ó, a gente vai ter que o W de superfície, né, é o ε0 sobre 2, aquele segundo termo, né, na superfície, V escalar E escalar dA, né? Então isso daqui a gente sabe que é integral de 0 a π, né? E Q sobre 4π ε0 R, né? É o campo de uma... É como se fosse uma carga Q, né? Esse é o potencial, desculpe. E o campo, né, é Q sobre 4π ε0 R2, né? E está numa distância R, né? É o termo da superfície. E aqui o termo de integração dA, né? 2π R quadrado seno de θ dθ, que vai dar 4π R2, na hora que eu integrar de 0 a π. Né? Vai dar 4π R2. Então o termo de superfície vai dar Q quadrado, o ε0 cancelou com o ε0 aqui já, né? O Q com Q lá vai dar Q quadrado, sobre 2, aqui 4π ε0R, aqui eu tenho um 4π R2 e a integral deu 4π R2 também, né? Corta. Né? Isso daqui vai dar, portanto, Q quadrado sobre 8π ε0R. Tá? Mas, né, eu estou considerando, né,
todo, eu tenho que considerar o campo que vai até o infinito, tem campo até o infinito. Então o termo de superfície é aquele que vai, obviamente, até o infinito. Estou considerando campo e potencial. Então eu vou integrar até o infinito, né? Então o R, né, ele tende a um infinito, portanto, o termo de superfície, como a gente já tinha visto, realmente vai para zero, tá? Realmente vai para zero, não contribui nada. Ou seja, eu só preciso considerar o termo de volume, né? Como a gente já tinha visto na aula passada, só quis demonstrar mais uma vez para você. Então é 1 sobre 2 da integral de 0 a r do e quadrado de vol, né? Bom, mas isso daqui é o quê? ε0 sobre 2, integral de 0, de 0 a infinito. Integral aqui, ó, desculpe, de 0 até infinito, né? Eu tenho que integrar no volume todo, né? Vou até fazer diferente. Vou fazer assim, ó, vol todo, né? Então, o primeiro é o integrar o campo de 0 a r, e eu sei que esse campo aqui é zero dentro do condutor. Então, o e quadrado vai ser zero, d vol, esse daqui vai dar zero. Esse primeiro termo vai dar zero. Mas o outro termo é o termo que cai com 1 sobre R2. Mas esse vai de R, né, desde a superfície do condutor até o infinito. E o campo eu sei que é Q sobre 4π ε0 R2. Né? Isso daqui é o campo ao quadrado. Né? Veja lá a formuleta, é o quadrado. E o volume, né, o termo de volume é o quê? 4π r quadrado dr. Né? Já integrei em dθ e dφ aqui. Né? Então deu esse 4π. E aí, a hora que eu faço essa integração, isso daqui vai dar ε0 sobre 2, integral de r até infinito, de q quadrado sobre 4π ε0, tudo isso ao quadrado, 4π r2 dr sobre r à quarta. Então, percebe que um r quadrado em cima e um r quadrado, vai ficar r quadrado só embaixo, dr. A hora que eu integrar, isso daqui vai dar o quê? ε0 sobre 2, 1 sobre 4π ε0 ao quadrado, menos, né? Integral de 1 sobre R2, né? Menos 1 sobre R. Calculado o quê? De R até infinito. Né? E aí, isso daqui vai dar Q quadrado sobre 8π ε0R. Tá? Então, o trabalho, né, para trazer cargas desde o infinito, né, e colocar uma quantidade de carga Q na superfície, me custa Q quadrado sobre 8π ε0R. Colocar carga, uma quantidade de carga Q em cima do condutor, me custa energia, me custa essa energia. Elas não vão lá de graça, entendeu? Porque a hora que eu colocar a primeira carga lá em cima, a próxima já não vai querer vir, percebe? Do mesmo sinal. Porque vai estar sendo repelida. Então eu tenho que executar um trabalho, eu tenho que fazer uma força e colocar lá dentro. A quantidade de trabalho que eu fiz é exatamente essa quantidade que está aí. Muito bom. Agora vamos olhar para o segundo caso, né? O segundo caso é se eu distribuísse a carga uniformemente aqui, ó, dentro do volume de raio R. Tá certo? Então, como que é o campo elétrico nessa situação? A gente calculou também, né, o campo elétrico, né? E lembra que ele crescia com R, né? Era contínuo, ele ficava 1 sobre R2 aqui, a partir da superfície, né? Mas ele crescia linearmente até a superfície. A gente fez essas contas na aula passada. Então vamos calcular no caso 2, o W do volumétrico. Esse daqui era de superfície. Tá? Vamos, sei lá, do condutor. Senão a gente vai confundir com aquele termo de superfície. Vamos colocar condutor. Condutor.
E agora aqui volume, né? Vamos colocar não condutor. Vamos colocar o não condutor. Não condutor, tá? Então isso daqui dá o quê? Uma integral, de novo, a gente já sabe que é basicamente pegar e integrar o campo no volume todo, né? Só que agora, olha só, é uma integral epsilon 0, opa, esqueci do epsilon 0 sobre 2. Epsilon 0 sobre 2, eu vou integrar de 0 a r do campo. Mas espera aí, é 1 sobre 4π epsilon 0, ρ, vezes 4/3 de πr, né? Que era assim que se escrevia o campo, né? Não sei se vocês lembram, ao quadrado. Né? Tanto é que ele dava ρ sobre 3 de r, né? Sobre epsilon 0. Então, ao quadrado, vezes o termo de volume da integração, que é 4π r2 dr. Isso daqui é até a superfície, mais o até o infinito. De r até infinito, que quadrado, bom, mas tem carga lá, né? A hora que eu somar todas as cargas, não importa se elas estão distribuídas no volume, ao final eu vou ter uma quantidade de carga aqui. Então é Q quadrado sobre 4π epsilon 0 R2 ao quadrado, né? Mesma coisa, 4π R quadrado dr. Mas esse cálculo, né? Esse cálculo que está aqui, ó, esse cálculo que está aqui, a gente já fez aqui, ó. É esse cálculo. É esse mesmo resultado, né? Então eu já tenho quanto que dá esse termo. Esse termo é Q quadrado sobre 8π epsilon 0 R. Certo? Eu sei, esse termo já não preciso calcular. Falta calcular o primeiro termo. Então, calculando o primeiro termo, né? Vamos voltar aqui, ó. Termo 1, termo 1, termo 2. Termo 2 eu já sei. Calculando o termo 1, nós temos o quê? Epsilon 0 sobre 2. Aí eu tenho que integrar aquele campo, né? Aquele campo lá deu, bom, ρ quadrado sobre epsilon 0 ao quadrado. Sobrou de um 3 ao quadrado, deu um 9 lá, né? Estava lá dentro. O 4π da integração, né? E a integração de 0 a r, o r estava em cima da r à quarta, né? Da r à quarta. dr. Né? Porque é r quadrado mais um r quadrado do elemento de volume, né? A hora que eu elevei esse cara aqui, ó, ao quadrado, né? Aqui, ó. Aqui, ó, r quadrado em amarelo e um r quadrado aqui do termo de volume, do dv da integração, da r à quarta. Tá? Então, faça essa integração, né? Vai dar ρ ao quadrado sobre 2 epsilon. Aqui tem um 4π, aqui tem um 9. Vai dar r à quinta sobre 5, o resultado já dessa integração, né? Substituindo ρ por Q, vai dar Q quadrado sobre o volume, né? 4/3, então ao quadrado dá 16π quadrado R ao cubo, né? Então R a sexta, R a sexta, né? Que é o volume, né? Oh, droga. Quadrado R a sexta, né? Sobre 9, que é o 3 ao 4/3 de πr ao cubo. Então tá aí ao quadrado, né? 4πr à quinta, né? E o que já tinha sobrado lá, que era 2 epsilon 0, 9 e o 5. Não posso esquecer desses caras. Sai cortando tudo aí, e esse termo, vocês vão ver que vai dar Q quadrado sobre 40 π epsilon 0 R. Tá? Então, ó, o termo de volume, né, o termo W não condutor, né, seria o 1 mais o 2. O 1 a gente acabou de calcular e o 2 a gente já tinha calculado. Vamos só organizar aqui, ó. Vai dar 1 sobre 40 do termo 1, mais 1 sobre 8 do termo 2, né? Então aqui você já vê que já é maior, né? Então se eu faço essa conta, tá, o W não condutor vai dar 3 sobre 20 Q quadrado
sobre πε0r. Tá vendo? Então, ó, o W não condutor é menor do que o W condutor, né? E não é por muito, né? Um é 0,125, o outro é 0,15. Né? Se você fizer a conta, né? Porque o Q quadrado πε0r tem igual nos dois termos. Um é 1 sobre 8, o outro é 3 sobre 20. Então, 3 sobre 20 dá 0,15. 1 sobre 8 dá 0,125. Então, muito pequenininha a diferença, mas energeticamente, ó, né? A gente percebe que você gasta mais energia se você tentar colocar no volume, ou seja, as cargas não querem ficar no volume, elas não querem ficar uma perto da outra, né? Pensa na lei de Coulomb, colocar uma carga perto da outra, só se ela não puder ir embora, entendeu? Ou seja, só se ela não for condutora para poder ir embora, ela tiver que ficar presa lá ao seu núcleo de alguma forma, né? A sua ligação química, né? Você pode arrancar elétrons de lá, mas você não consegue eventualmente fazer eles movimentarem. Né? Caso contrário, eles vão para a superfície. Então isso foi um jeito também da gente treinar, né, esse conceito de energia. Né? Então a gente percebe que as cargas em excesso vão ficar na superfície. Um quarto ponto do condutor, né, é que um condutor, ou a superfície de um condutor, ele é uma superfície equipotencial. E isso vai ser muito importante para nós. Muito interessante. Olha só, se eu tenho um VB aqui, menos um VA, né, a gente já fez isso na aula anterior, isso daqui por definição é integral de A até B, né, de E escalar dl, né, e isso nos leva, né, se a superfície é equipotencial, né, tem o mesmo valor, que essa integral tem que ser zero. Ou seja, o campo ao longo de uma integração na superfície, né, como é o mesmo campo, e como só tem campo perpendicular à superfície, o campo ao longo da superfície, paralelo à superfície, ele é zero. Então, se eu integrar de um ponto A da superfície, né, vamos colocar aqui, ó, condutor. Eu vou de um ponto A até um ponto B da superfície, né? Mas como é uma equipotencial, né? Tem o mesmo valor e embaixo é zero, né? O E aqui é igual a zero, né? Ele tem que ser igual a zero, né? Por 1, por I. Se eu usar, né, aquela condição, a condição de fronteira, lembra que o E paralelo na região 1 menos o E paralelo na região 2 é igual a zero. Então, se embaixo o E é igual a zero, o E total é igual a zero, o E paralelo é igual a zero. Isso daqui é igual a zero. Portanto, isso nos leva que o E paralelo na região 2, vamos colocar aqui que aqui é região 2, aqui é região 1, né, do nosso sistema, o E2 também é igual a zero, o E2 paralelo é igual a zero. Então, se eu integrar ao longo de um caminho de superfície, gama ao longo da superfície, eu estou integrando zeros, certo? Então, a integral tem que dar zero. Portanto, eu também concluo que o VB tem que ser igual ao VA. Percebe? Ou seja, não importa, se eu estiver em cima de uma superfície, não importa a geometria, não importa aonde, mas é uma superfície de um condutor, de um condutor. Se é a superfície de um condutor,
qualquer ponto dessa superfície vai ser o mesmo potencial. Não importa a distribuição de carga sobre ela, não importa a geometria, todos os pontos da superfície têm o mesmo potencial. É uma equipotencial. Né? E exatamente por causa do quarto, né, eu já chego aos 5. Né? O E, portanto, é perpendicular à superfície do condutor. Certo? Então, se eu tiver uma superfície qualquer que seja, o E sempre vai ser perpendicular. Esse é o campo E. Isso, de certa forma, responde um pouco àquela sua pergunta, né? Em parte, você responde. Né? Você fala, mas estava tudo perpendicularzinho, ele chega perpendicularzinho. Mas ó, lá em cima ele já tem que começar a entortar. Né? Você pode dizer, ó, aqui ele chega bonitinho. Ó. Aqui ele chega bonitinho, mas começa a chegar aqui nas bordas, ó. Ele tem que, de alguma forma, chegar perpendicular. Né? E o resto do campo passa aqui. Tá? Aquele nosso E0 lá, que a gente tinha feito antes, né? O E0 no nosso exemplo, isso responde um pouquinho a nossa questão. Tem que chegar sempre perpendicular à superfície. E toda essa superfície aqui, ó, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui, né? Uma mesma equipotencial. Então tem o mesmo valor de equipotencial, daí vai mudando, né? Conforme vai passando aqui, ó. Sempre tem que ser perpendicular, né? Bom, não tem como desenhar aqui corretamente, mas as linhas de campo sempre vão ser perpendicular à próxima equipotencial. Tá certo? Desenhei só de um lado. Tá? Caso contrário, ó, vamos só. Caso contrário, se não fosse isso, né? O E paralelo produziria. Então aqui vai ter cargas, né? Sorry. Vou colocar assim, ó. Aqui vai ter cargas, né? Menos, mais, tá? Mais aqui, menos aqui, tá? Então o E, caso contrário, se não fosse perpendicular, o E paralela, componente paralela, produziria uma mudança. Opa, vamos voltar ao vermelho. Uma mudança da distribuição de cargas. Até a gente não ter mais E paralelo na superfície. Maravilha? Isso nos leva a mais uma consequência. É olhar para as cargas induzidas em si. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma carga Q aqui, ó, mais Q, que eu sei exatamente quanto que é, mais Q. Aí eu sei o campo gerado por ela é 1 sobre Q sobre 4π R2, né? É carga pontual. Né? Então eu sei exatamente como é esse campo aqui, tá? Sei exatamente como é esse campo. Só que daí, ó, vamos imaginar o seguinte, eu venho com uma esfera metálica aqui, ó, condutora. E o que acontece? Esse campo preto que eu estou colocando aqui, né? Algumas linhas de campo, né? As linhas de campo vão vir aqui e vão fazer o quê? Vão começar a
Sorry. Volta um. Vamos começar a encher de cargas negativas aqui. Só que aqui vai começar a ficar positivo, ó. Vai ficar positivo. Então a gente vai ter linhas de campo saindo daqui, se eu quiser também. Tá? De tal forma que lá no infinito, né, eu esperaria as linhas de campo desse cara, de certa forma, que foi quem gerou. Tá certo? E eu esperaria poder ir aplicando as leis de Gauss e tudo mais e entender o meu problema. Então, quer ver? Vamos fazer o seguinte. O meu condutor, ele é neutro, né? Condutor neutro. Vamos colocar aqui, ó. Neutro. Tá? Importante. Então, vamos fazer uma gaussiana, uma superfície gaussiana, qualquer aqui, não precisa ser esférica, não. Qualquer formato. S1. Que abrace o condutor. Olha só, as linhas de campo que chegam e as linhas de campo que saem. Deveria, né, somar zero, fluxo zero. Né? Ou seja, a integral de superfície em S1 do campo elétrico dA, né, tem que dar zero. Né? Por quê? Porque, ó, mais que, né, e menos que, sei lá, mais que sobre 2, mais que eu induzi, né? Sei lá quanto que eu induzi, mais que sobre 2 de um lado e menos que sobre 2 do outro lado, que eu induzi. Tá certo? Sobre epsilon zero. Né? Ou seja, aqui eu tenho igual a zero. Carga total igual a zero. Então eu espero que em S1 dê zero. Agora vamos supor o seguinte, vamos pegar uma S2, assim, ó. E aí? Ó, peraí, a integral de E escalar dA em S2 vai ter que dar o quê? Soma as cargas, mais que menos que, induzido, mais que sobre 2, menos que sobre 2, e mais que estava aqui da carga inicial pontual ali, ó. Então o total vai dar mais que sobre epsilon zero. Né? E é isso mesmo. Eu esperaria olhar mais que sobre epsilon zero. Ou seja, se eu for para o infinito, acima dessa distribuição de carga, ou abaixo, onde quer que seja, eu vou olhar uma quantidade que seria proporcional, né? O fluxo das linhas de campo seria proporcional a uma carga só. Porque de fato só tem uma carga livre lá. Agora, próximo desses dois objetos, a carga e o condutor, as linhas de campo vão estar meio que deformadas. Porque tem essa indução. Né? E mais, ó, eu geraria aqui dentro um campo, né? E0 aqui, ou E1, né? Já que a gente tinha chamado de E1 lá na outro exemplo, eu estaria gerando um campo E1, e o campo E1 ele tem que cancelar exatamente o campo da carga. Percebe? Né? De tal forma que nessa região aqui, ó, dentro do condutor, vamos fazer de verde, dentro do condutor, a integral nessa superfície, vamos chamar S3, né? De E1 mais Q sobre 4π epsilon 0 R2, né? Que é da carga, escalar dA, isso daqui dá zero em S3. Percebe? Ou seja, o fato é que aqui dentro o campo, eu posso dizer que efetivamente essa soma aqui, ó, é zero. O campo dentro do condutor não tem campo.
seja, efetivamente aqui, ó, o E é igual a 0 lá dentro do condutor. Agora tem uma consequência, né? Como essas cargas, que cor que eu faço agora? Como essas cargas que estão menos estão mais próximas da carga Q positiva, e as cargas mais Qs induzidas do outro lado da esfera estão um pouquinho mais longe, de fato vai aparecer uma força. Existe aqui, ó, uma força atrativa entre a carga e a esfera. Você fala, mas peraí, professor, eu tinha uma carga e uma esfera neutra. A esfera era neutra, tinha 0 cargas. Agora você está falando que tem uma força elétrica entre a esfera e a carguinha? Sim, porque o desgranhenta da esfera é um condutor. E se é um condutor, acontece essa indução de cargas dessa maneira que vai acabar gerando essa força de atração. Então é muito mais aquela história de força, né? Ela é muito mais do que você simplesmente ter uma carga de prova. Basta você ter um objeto onde você possa induzir cargas pelo campo. Então o campo polariza a esfera, gasta energia para fazer isso, né? Mas isso também faz com que gere uma distribuição de carga que ele tenta diminuir essa força toda, atraindo a esfera, né? Então, o que vai, se a carga estiver fixa no espaço de alguma maneira e a esfera estiver livre para se mover, a esfera vai se mover em direção à carga. Vai aparecer uma força atrativa entre a carga e a esfera neutra. Aí que está o ponto importante que se a gente não fala nada, a pessoa vai falar, esfera neutra, campo elétrico, não existe força. Existe força. A gente vai calcular isso daí, essa força, se vai, um pouco mais adiante no curso. A gente vai calcular exatamente essa força. Esse problema é um problema interessante. Muito bom, muito conceito até agora, muito conceito importante. Vamos a um outro caso de um condutor. Esse caso é bem interessante. Tem várias, digamos assim, versões dele, né? Vamos pegar uma superfície condutora bem doida, né? Condutora, tá? E vamos colocar aqui numa posição bem doida um buraco. Então, tudo aqui dentro que eu vou rachurar de amarelo, sei lá se eu vou rachurar, tá? Tudo aqui dentro, ó, rachurado, é condutor. Tudo é condutor. Aqui dentro é um buraco, tá? Sei lá, eu peguei uma broca bem fininha, fiz um buraquinho aqui, bem fininho, tá? De tal maneira que eu conseguisse colocar uma carga aqui dentro, ó. Eu vim lá e coloquei uma haste, vim com uma hastezinha, coloquei uma carga Q aqui dentro. Mais Q aqui dentro. O que a gente vai esperar em cada região? O que eu posso falar sobre os campos, etc., em cada região? Bom, aqui dentro eu tenho uma carga que vai com 1 sobre R2. Então, próximo da carga, ele vai e 1 sobre R2, certo? Então, é aquele campo 1 sobre R2 que eu esperaria. Só que como tem uma superfície aqui, o que ele vai fazer? Ele vai induzir cargas na superfície. Então, vamos colocar a carga induzida negativa aqui, ó. Induziu carga negativa na superfície. Em que quantidade? Exatamente menos Q induzido. Se eu coloquei lá dentro mais Q, menos Q. Tá? E como é a superfície de um condutor,
a porcaria do campo elétrico tem que chegar perpendicular à superfície, né? Vamos fazer em preto. Tem que chegar perpendicular à superfície. Perpendicular à superfície. Perpendicular. Opa, tem que fazer uma voltinha aqui, percebe? Tem que fazer uma volta aqui, ó, para chegar perpendicular lá, ó. Perpendicular, tá? Sempre perpendicular à superfície. Então é complicado a distribuição de campo, né? Próxima da superfície desse condutor, porque ele tem uma geometria doidona. É difícil de você prever as linhas de campo, é mais complicado. Mas você sabe que ela chega perpendicular à superfície. E você sabe que você tem uma quantidade de carga menos Q ali. Então, se eu fizer uma superfície gaussiana em torno da cargazinha, né? S1, vou chamar essa superfície de S1, e eu fizer a integral, ó, integral em S1 de EDA, quanto que devia dar? A quantidade de carga que eu abracei pela superfície gaussiana S1, que é a carga Q que foi colocada lá dentro pelo buraquinho, Q sobre epsilon zero. Engloba uma carga Q, tá? Então eu sei que vai ter campo ali. Eu sei que vai ter campo ali. Agora vamos fazer uma superfície gaussiana aqui, ó. Tá? Pode ser acompanhando o buraquinho também, se você quiser. Tá? Essa vai ser a nossa superfície gaussiana S2. Então, vamos lá. Ó. Se eu integrar em S2, tá? Do EDA, o que eu esperaria? A quantidade de carga que eu abracei. Eu abracei mais Q, mas eu abracei também o menos Q induzido sobre epsilon zero. Então, quanto que eu abracei de carga? Zero. Nesse caso, dá para tranquilamente dizer, e eu também esperaria isso por outros argumentos, que a região onde eu estou é a região do condutor. E no condutor. Ou seja, eu espero realmente que seja zero. Então, aqui dentro do condutor não vai ter linha de campo nenhuma. Tá certo? Só que se eu puxei cargas negativas aqui, em vermelhinho, caramba, né? Da onde elas vieram? Elas deixaram a superfície com menos carga negativa. Portanto, a superfície ficou induzida. Vamos fazer ao contrário. Tem até medo, vai. Eu não queria fazer isso, acabei fazendo. Vamos lá. O condutor era preto, acho. Já não lembro mais. Tá. Eu vou deixar a superfície, só que as cargas vão ficar lá na superfície, né? Para fora do condutor. Então eu vou deixar a superfície com umas cargas positivas. A densidade de carga vai depender de cada região, do formato desse objeto, né? Vai ter uma certa densidade que vai diferenciar de um ponto para o outro, mas a quantidade total de carga induzida aqui nessa superfície vai ser exatamente mais que. Por quê? Porque o condutor era neutro inicialmente. Eu não sei se eu falei, mas eu estou falando condutor e neutro, tá? E neutro. É esse caso que eu quero. Condutor e neutro. Se ele era neutro, induzir cargas ali dentro do buraco, como sendo menos Q em vermelho, eu vou ter mais Q em vermelho lá fora. Tá certo? Portanto, a hora que eu abraçar com uma outra superfície gaussiana, e essa agora eu vou fazer em verde, a S3, e integrar,
A integral de E escalar de A na S3, né? Vai dar igual ao quê? Mais Q que estava lá dentro, que foi colocado. Vamos colocar mais Q positivo, mais Q, menos Q induzida na superfície interna do buraco, e mais Q induzido lá na superfície externa do condutor. Quanto que dá isso? Sobre epsilon zero, né? Sobre epsilon zero. Ou seja, isso daqui vai dar Q sobre epsilon zero, mais Q sobre epsilon zero. E é claro, né? A carga não pode sumir. Eu tinha um condutor neutro, coloquei uma carga Q. Se eu fizer uma superfície gaussiana abraçando tudo, eu tenho que continuar tendo Q. Não pode sumir carga, né? Então percebe? E aqui fora, é claro que eu vou ter o campo elétrico gerado por essas cargas induzidas aqui, né? Só que é difícil de falar qualquer coisa sobre esse bendito campo elétrico, por causa que a geometria é difícil, né? A única coisa que eu sei, que é a integral na superfície S3 fechada, vai dar Q sobre epsilon zero. Eu não consigo falar nada sobre o campo nesse caso. Tá claro para todo mundo isso daqui, gente? Daqui é um problema fantástico para uma prova. Maravilha, né? Se alguém tem alguma dúvida, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, pergunta. Vamos para um caso onde a gente começa a conseguir falar algumas coisas, tá? Olha só que legal esse problema. É o mesmo problema, só que eu faço uma esfera, né? Tem que ter vontade, né? Tá, mas é uma superfície esférica, né? Superfície esférica, tá? Vou fazer o buraco lá dentro maluco e vou colocar a carguinha mais que aqui, tá? De novo, o campo aqui dentro é complicado. Vamos fazer o campo em azul. O campo aqui, ó, é complicado, tá? Sei lá, vai ser uma coisa difícil aqui dentro, né? Mas eu tenho mais que lá dentro. Mais que lá dentro. Tá? O que aconteceu? Induziu cargas negativas aqui. Em torno... Desculpe, de novo, gente. Fiz besteira. De novo eu fiz besteira. Ai, que troca. Vamos de novo. Tá lá o nosso buraco esquisito. Os nossos campos malucos tentando chegar perpendicular na superfície, né? Chegando perpendicular. E eu induzi carga negativa dentro da superfície interna do buraco. É isso que eu tinha feito errado. Interna do buraco, tá? Quanto que eu induzi? Menos que, tá? Mas aí eu induzo mais que na superfície externa. Eu não consigo falar muita coisa sobre as linhas de campo de dentro, só que tem linhas de campo lá dentro do buraco. Eu consigo dizer que aqui é igual a zero. Agora, aqui fora, numa distância R, eu consigo calcular perfeitamente, né? Então, o E interno ao buraco é diferente de zero. O E no condutor é igual a zero. Agora, aqui ó, eu faço uma superfície gaussiana de raio R. E aí, porque a distribuição é esférica, integral de E escalar de A na superfície S2 é igual a 1 sobre epsilon zero, mais Q que foi colocado lá dentro, menos Q induzido lá dentro, mais Q induzido ali fora, né? Esse daqui também é induzido.
Só que esse cara corta com esse, ficou o Q de fora, se você quiser, né? E eu consigo calcular que o E lá fora, vamos colocar o E lá fora, é 1 sobre 4π, epsilon 0, Q sobre R2 na direção radial. Ou seja, o campo é exatamente o campo radial, mas porque a superfície externa tem uma simetria esférica. Né? Eu poderia colocar a simetria fora malucona, mas a superfície interna redondinha, certinha, a carga bem lá no meio, né? Se eu colocar não no meio, se eu colocar no ladinho assim, daí já ferrou, né? Já vai induzir cargas de uma forma diferente, né? Percebe que dependendo da situação, eu consigo falar um pouquinho mais ou um pouquinho menos sobre o campo. Mas é muito importante, dentro do condutor, é fácil dizer que o E é igual a zero. Tá? E a gente poderia continuar com essa história, né? Mas a gente poderia falar, não, escuta essa história, eu não estou aceitando que não tem campo lá dentro do condutor. Né? Vamos pegar um condutor, vamos colocar um buraco, né, aqui, e vamos dizer, eu quero que E seja zero aqui dentro, né? Então, superfície interna da cavidade sem cargas. Superfície interna da cavidade sem cargas. Agora, vamos falar o seguinte, eu coloquei um E aqui fora, diferente de zero. Eu vim agora aqui e criei um campo E diferente de zero aqui fora. Aqui fora. Né? Você fala, por princípio de superposição, eu vou ter o campo indo lá para dentro, certo? E aí vamos supor, né, que meio que eu teria campo, né? Mas eu sei que lá dentro eu não tenho campo. Imagina se você quisesse isso, né? Então o que eu posso fazer é pegar o meu buraco aqui, de novo, pegar o meu buraco esquisito aqui, e falar o seguinte, tá bom, vamos calcular um campo, vamos calcular uma integral de caminho, vamos integrar aqui nessa integral de caminho gama, onde eu tenho aqui um caminho gama 1, desculpe, gama 2, e aqui um caminho gama 1. Continuando, vai. Continuando. Gama 1. Tá? Só que aqui eu tenho certeza que o campo é zero. Né? Vamos voltar aqui. Eu tenho certeza que o campo é zero, porque, pumbas, tá dentro do condutor. Né? Percebe? Isso que eu desenhei em grande ali, ó, é esse caminhozinho aqui, ó. Tá? É esse gama aqui, ó. Então, aqui nessa região do condutor, né, eu fiz um zoom, né? Isso daqui é um zoom. Essa região de gama 1, eu sei que o campo tem que ser zero, porque é um metal. Né? Não pode ter campo elétrico ali, senão as cargas saem andando e vai equilibrar até, né? E de fato equilibrou, né? Se a gente lembrar lá do exercício anterior, a gente lembra que as cargas negativas, né? Elas vieram para cá, ó. Elas vieram para cá na superfície, né? E aqui vai ficar a carga positiva, né? Vai ficar carga positiva aqui para fora. Um lado tem carga positiva, o outro lado tem carga negativa. Aqui é positiva. Tá? Desse lado. E desse lado aqui é meio que negativo. Uma certa densidade, né? Mas aqui no meio é zero. Né? Não tem carga lá dentro, não tem carga nada. Suponha que você queira que não tenha campo igual a zero.
né? Suponha que o E fosse, né, o E diferente de zero no buraco. Supor. Né? Mas aqui você tem certeza que o E é igual a zero. Você fala, ó, o E lá de fora entrou lá, ele passou, né? Ele foi meio que transparente, passou lá para dentro, né? Então vamos fazer essa integral, ó. Integral de caminho fechado de EDL no caminho gama vai ser igual a integral no gama 1, que é um zero, eu sei ali que o campo é 0 DL, né? Então isso daqui vai dar zero, mais a integral no gama 2 de EDL, que suposição, né? Suposição sua vai ser diferente de zero. Então a integral no caminho fechado de gama de EDL daria diferente de zero. Portanto, rotacional de E, né, tem que ser igual a zero. Então, viola. Você não pode ter. Porque a gente sabe, a gente já demonstrou de outras maneiras, que o rotacional de E é igual a zero. Então, não tem como. Essa suposição que você fez está absolutamente errada. Não tem como ter o campo diferente de zero ali dentro. Então, de fato, dentro da cavidade, E é sempre igual a zero. A menos que você coloque carga lá dentro. Mas campo externo não consegue entrar. Então, campo externo, o E0 lá, né? Não consegue penetrar a cavidade metálica. E não precisa ser uma cavidade contínua, né? Isso daqui é exatamente a gaiola de Faraday. Ou seja, dentro de uma cavidade metálica é o lugar onde a chance de você receber um campo elétrico externo, uma descarga elétrica, um campo elétrico externo, é basicamente nula, né? É zero, não tem como. Então, se você estiver dentro do seu carro com tudo fechado, a chance de um raio te pegar lá dentro do carro é zero. Né? Você está isolado do solo, você tem condução elétrica pela toda a parte externa do seu carro, toda a parte metálica do seu carro, né? A chance do campo elétrico tentar entrar é zero. É basicamente é quase que impossível, né? É claro que se você tem uma parte muito pequena em cima no seu teto que é metálico, o resto é tudo de plástico, vidro, e depois embaixo é metálico, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? Um carro tipo... Puta, da minha época tinha lá o... Como que chama aquele carro lá? O Speed Racer, né? Match 5, né? Isso daqui é tudo metal, né? Olhando de frente. E aqui em cima, só... Você está dirigindo aqui. E só um pedacinho de metal aqui em cima. O resto é tudo vidro. Tipo, né? Olhando de lado, isso daqui é metal, né? E só um pedacinho aqui é de metal que liga lá, né? O resto, digamos, é tudo de vidro. Aí o raio vem aqui, vai ter uma descarga aqui, ó. Aí você tem a chance de um campo elétrico atravessar por dentro aqui, ó, e te pegar, você e a sua namorada, ou você e o seu namorado aqui dentro. Aí você dançou. Mas se você só tiver uma janelinha, né? Você está absolutamente protegido dentro do seu carro. Se a maior parte for uma superfície metálica, né?
você lá dentro do carro, com os vidros fechados, então, a chance é zero, né? Por que com os vidros fechados? Porque senão a água pode entrar lá dentro e aí conduzir através da água, né? A água acaba polarizando e se tornando um condutor, daí o condutor vai até dentro de você, daí a chance do campo elétrico entrar, o raio entrar e pegar você, aí já aí nem o Faraday faz milagre, né? Maravilha? Esse é um ponto muito importante, gente. Tem uma brincadeira, mas essa transparência que a gente está colocando é um ponto extremamente importante, porque percebe, eu estou colocando um E externo em azul aqui, ó, e a gente demonstrou, diferente de zero, pode ser o campo elétrico do raio, né? E a gente demonstrou que lá dentro não tem como o campo elétrico chegar. Percebe? A gente demonstrou de um jeito bastante direto, usando uma das equações fundamentais aqui, que o rotacional de E é igual a zero, né, nesse nosso problema. Muito bom. A gente só tem mais um exemplozinho aqui, talvez, que eu queria fazer, antes da gente terminar a aula. Esse daqui é o problema 2.35. E ele faz o seguinte, ele pede para você calcular potencial para uma configuração muito particular, que é o seguinte, ele tem aqui uma superfície metálica e ele coloca uma quantidade de carga mais que obviamente vai ficar na superfície, certo? Vai ficar na superfície. Aí ele constrói em volta um material, né? Vamos fazer assim, ó. Ele coloca vácuo, vai. Ele coloca vácuo entre essa superfície metálica e uma outra casca metálica aqui. E uma outra casca metálica aqui, né? Então isso daqui também é metálico. E no meio tem vácuo, né? Por enquanto a gente vai usar vácuo. E aí é o seguinte, esse raio é A da superfície interna da casca. Esse outro raio é B da superfície externa da segunda casca metálica, esférica, tá? Esférica, tudo esférico. E o raio da esferinha interna ali é R, tá? Da esferinha interna. E aí eu coloquei uma quantidade de carga mais que nessa superfície, então sigma R é igual a mais que, então a densidade sobre 4πr². Obviamente, né, ele vai induzir uma quantidade de carga, né, na superfície A. Lembra? Vai induzir uma carga na superfície A. De tal forma que se eu fizer uma superfície gaussiana dentro do condutor externo, né, dessa casca rachurada externa, vai me dar, eu abracei Q lá dentro e menos Q induzido, vai dar zero. Então o campo elétrico aqui dentro do condutor é zero. Opa, legal, tá dando certo. Tá? E quanto que é a quantidade de carga, a densidade de carga que está induzida ali? Ó, óbvio que ele induziu menos que. Só que a densidade é 4π sobre A ao quadrado, né? Porque já tem um raio diferente. Então, tem uma densidade menor. É a mesma quantidade de carga, mas numa área muito maior. Então, tem uma densidade menor, né? E é óbvio que se eu fizer uma superfície gaussiana lá fora, eu vou abraçar toda a quantidade de carga que eu teria, né? E a quantidade de carga que eu coloquei, já que o cara é neutro, né? A superfície externa, a casca externa era neutro, então teria que induzir aqui fora
cargas positivas. E da mesma forma que a gente fez nos exercícios, nos exemplos anteriores, que a gente analisou, né? Agora a quantidade de carga que tem ali induzida em B vai ser mais que... Só que agora, ó, sobre 4πb², porque o raio é maior. Né? Então tem uma densidade ainda menor de carga. E eu quero qual é o potencial lá na origem, lá em zero. Tá? É fácil. É só integrar de uma referência que eu vou colocar lá no infinito até zero, até o ponto que eu quero. Do que? Do campo elétrico dl. Agora, veja bem, então. Eu vou calcular. Ó, V em zero é o quê? É menos uma integral de R até zero, né? Do E1. É o E aqui, ó. Dentro lá do E1 é dentro da primeira bolinha, da esferazinha de raio R, vezes dl. Tá? E é óbvio que é zero, né? E1. Mais, né? Só que pela definição é um menos. Menos, somando, né? Eu vou de A até R do E2. Essa região aqui, ó. Aqui E2. Essa região aqui no vácuo. Interno, as duas cascas. E2 dl. Aqui não tem. Tá? Menos. Dentro da casca, que a gente já sabe, é 3 ali dentro da casca, a gente já sabe que é zero também. E o último é fora. E aí é lá do infinito até o B. Então eu estou trazendo do infinito, ó, B, de infinito até B, depois de B até A, de A até R, de R até zero. Do E4 dl. Tá? E E1 é igual a zero e E3 é igual a zero, óbvio, né? Se alguém não consegue ver que E3 é igual a zero e E1 é igual a zero, para tudo. Não pode continuar. Vamos ter que revisar aí nossa compreensão. Mas eu acredito que não é um problema para ninguém. Então, o nosso V0 é o quê? Menos a integral de 0 a R, né? de A até R, né? Então na região interna, nessa região aqui, onde tem E2, né? E como a distribuição é sobre uma esfera, eu consigo falar o que é o campo. O campo é Q, né? Sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R2 dr, né? Menos uma integral de Q sobre 4π epsilon 0, né? Um campo Q positivo, né? A carga Q positiva que eu coloquei ali, né? Depois eu coloquei 0, né? O campo na região 3 é 0, né? Integrei o 2, 3 é 0, vou integrar o 4, que de novo, né? É uma carga positiva, né? Que está ali, induzida, mas é carga positiva, né? De Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R2, né? Agora, de novo, né? Só que até o infinito. Integro, né? Integro esse cara. Então vai dar mais que sobre 4π epsilon 0. A primeira integral dá 1 sobre R menos 1 sobre A. E o outro, né? Vai dar menos ou menos da integral vai dar mais que, de novo, sobre 4π epsilon 0, né? 1 sobre B. Tá? Porque o infinito vai dar 1 sobre infinito, que vai dar 0. Ou seja, o nosso V0 vai ser Q sobre 4π epsilon 0, 1 sobre R, mais 1 sobre B, menos 1 sobre A. Olha que bacana. Esse é o potencial lá dentro, né? Lá no ponto central do nosso
da nossa esferazinha carregada com uma carga mais Q ali. Tá? Agora vamos complicar a vida. Vamos complicar a vida. Mas não muito. Vamos pegar o nosso mesmo problema, que está aí. Né? Coloca uma carga mais Q aqui. E isso daqui também é metálico. Isso daqui também é... Mesmo problema, tá? Mesmo problema. Só que agora eu aterro essa porcaria. Né? Se eu aterro essa porcaria, a hora que eu tento induzir carga ali, eu coloco carga de terra, ao contrário. Né? Se eu vou ficar com mais Q, os elétrons vêm de terra e neutralizam. Então o sigma B aqui, ó, vai dar 0. Por quê? Esse VB aqui, se eu definisse esse V igual a 0, o VB na superfície B vai ser 0 por definição. Então eu pego aquela minha integral, ó, vai dar menos infinito até A, de quê? Opa, o potencial agora não tem carga ali na superfície, é 0. dr, né? Desculpe, até B. Até B, não é até A, não. Até B, até o cara externo aqui, B. Ai, chais. Infinito até B, tá? De B até A, eu também não preciso integrar, porque eu tenho campo zero ali dentro, né? Eu vou ter uma integral de A até R, que é o 1 sobre 4π epsilon 0 Q sobre R2 dr, né? E do R até 0, de novo, né? E do R até 0 é 0, né? Eu sei que ali dentro também é 0, porque também é metal, né? Então, o meu V, 0, vai dar a mesma coisa, óbvio, que deu anteriormente, 1 sobre R menos 1 sobre A. Só que lembra que tinha mais 1 sobre B? Só que 1 sobre B agora desapareceu. Porque eu fiz esse potencial ser 0. Basicamente, a hora que eu aterrei. Mais 0. É esse potencial aqui, ó, VB. É igual a 0. Então dá o mesmo resultado antes, por integração, tá? A gente não fez nada de diferente. De 1 sobre R menos 1 sobre A. Eu redefini o valor do potencial na superfície. Consequentemente, eu redefino o potencial lá dentro, lá no início, lá no centro do meu condutor. Tá certo? Porque eu redefini o potencial ali em cima, simplesmente não deixando a superfície carregar. E olha, você pode olhar e aí vai continuar tendo as cargas induzidas aqui, ó. Vai continuar tendo as cargas induzidas aqui, vai continuar tendo o campo, certo? Mas eu estou sempre neutralizando o cara, né? Eu estou sempre neutralizando, sempre tentando neutralizar. Então, se isso daqui é 0, esse potencial aqui, isso é condutor, isso daqui é 0, então eu não vou conseguir induzir as cargas o tempo todo, né? No final das contas, né, eu vou ter só uma quantidade de cargas ali naquela parede interna, né, e vou ter a quantidade de cargas que já tinha sido colocada lá no centro, né? O que eu criei aí? Eu criei o que a gente vai convencionar chamar de um capacitor. De fato, né? Uns 10 minutinhos ainda, dá para introduzir. De fato, o que a gente fez, na verdade, é simplesmente olhar para o valor do potencial em diferentes pontos, né? Num ponto R qualquer,
de duas distribuições de cargas quaisquer, né? Então a carga mais Q, a carga menos Q, as superfícies que forem metálicas, né, ou condutoras que tiverem carga, por exemplo, né? Então vamos supor que eu tenho aqui uma superfície condutora com uma carga mais Q, que está, obviamente, na superfície, tá? Condutor. Vamos supor que eu faça uma outra superfície com qualquer geometria e coloque lá a mesma quantidade de carga, só que uma quantidade menos Q, que vai estar também na superfície. Essa quantidade pode até ser uma carga induzida pela outra carga. Pode até ser isso, tá? Como foi no caso do exemplo anterior. Mas vamos olhar os dois condutores de forma independente. Qual é a diferença de potencial num ponto qualquer do espaço, R, né? Num ponto qualquer do espaço, né? R1 e aqui R2, né? Mas o fato é que esse ponto do espaço é o nosso ponto R do espaço, no nosso sistema de referencial, né? Quanto que vale a diferença de potencial gerada pelas duas distribuições? A diferença é mais V, ou potencial total, vamos colocar a soma, né? A soma seria V do condutor 1, V do condutor 2. Como tem uma diferença de potência de carga, a carga 1 é positiva, outra é negativa, eu posso dizer que é uma diferença, né? 1 é a carga de 1 mais V, mais ou menos, né? Porque a carga é diferente, do menos V. Tá? E isso, por definição, seria a integral desde a carga menos até a carga mais do campo elétrico que existe dessas duas distribuições. Então, V mais e V menos são constantes nas superfícies dos seus condutores. Se eu quiser um V no R, eu somo, né? V de 1, V de 2. Né? Mas eu posso calcular o V mais em cima desse condutor, isso daqui é V mais, e eu posso calcular o V menos em cima desse condutor. E não importa o ponto, vai ser equipotencial, desde que seja em cima do condutor. Mas se a gente conhece a distribuição de cargas em cada um dos condutores, eu consigo calcular o campo elétrico devido a cada uma das distribuições de carga. Tanto seja ele da carga mais, quanto da carga menos. É só pegar o ρ, né, de vol sobre R estilizado ao quadrado. Né? Esse é o campo elétrico. Esse é o campo elétrico. Tá? Isso vai nos levar que o campo elétrico vai ser proporcional, o módulo, né, do campo elétrico vai ser proporcional à quantidade de carga total que tiver ali em cima. Mas o potencial também vai ser proporcional. Ou seja, V também é proporcional aqui. Tá? De fato, a gente pode demonstrar que a quantidade de proporcionalidade entre a carga, né, e o V, se o V é definido através do campo elétrico, é exatamente uma quantidade C. É uma constante de proporcionalidade C que vai ser definida
como Q sobre V. E SC é a capacitância. Percebe? Se eu pegar Q e dividir por V, eu sempre vou ter C. E ele me liga diretamente a quantidade de carga com a diferença de potencial. Se eu coloco mais carga, tem mais diferença de potencial. Se eu tenho mais diferença de potencial, eu tenho mais carga. Mas sempre proporcional a uma quantidade C. E essa quantidade C, ela é uma quantidade puramente geométrica, né, que depende do tamanho, distância entre condutores e etc. Ou seja, não importa a diferença de potencial que eu estabeleça, não importa a quantidade de carga, né, que eu coloque. Se eu colocar mais carga naqueles condutores, eu vou ter uma diferença de potencial maior. Se eu aplicar uma quantidade, uma diferença de potencial maior ou menor aos dois condutores, eu vou ter uma quantidade de carga maior sendo induzida lá, sendo carregada nessas superfícies. A única coisa que não depende nem da quantidade de carga, nem da tensão, diferença de potencial aplicada, é exatamente essa constante C, que é puramente geométrica. Tá certo? Bom, para a gente não entrar na aula, passar um pouco do horário aqui, a gente pode terminar aqui. Na aula que vem a gente faz um desenvolvimento dessa quantidade, que é a capacitância, para algumas formas, para alguns exemplos, né? A gente pode olhar depois também a quantidade de energia utilizada para carregar, ou seja, de novo, né? Lembra que trazer carga do infinito e colocar na superfície, ou colocar no volume do material, a gente gasta energia. Então, qual é a quantidade de energia que a gente vai gastar para estabelecer uma diferença de potencial ou colocar uma certa quantidade de cargas na superfície de um capacitor? Ou seja, a gente não carrega um capacitor de graça. Né? A gente não fala assim, cargas, vai lá para cima da superfície. Elas não vão. Você tem que executar um trabalho. Quem executa esse trabalho para você é a bateria. Né? Quem executa o trabalho para a bateria ter diferença de potencial? Sei lá, Itaipu. Né? A sua célula fotovoltaica, o seu gerador de um eólico, você pedalando o dínamo lá, a sua bicicleta e gerando energia com o dínamo, né? Uma bateria química, alguém vai fazer o trabalho para poder colocar cargas em cima da sua bateria. A gente vai calcular exatamente qual é o seu trabalho. E é uma expressão simples, né? Ou seja, de novo, vai ser uma expressão onde o C vai estar entrando como uma constante. Né? Ou seja, de novo, o trabalho, a quantidade de energia gasta vai depender simplesmente da diferença de potencial que você aplicar no capacitor. Né? Nessa distribuição de cargas. E, obviamente, mais diferença de potencial, mais carga você coloca lá dentro, lá em cima. Mais trabalho você executa para colocar essas cargas lá. Por outro lado, se você armazenar lá nesse capacitor, depois você tem de volta essa energia para, sei lá, movimentar cargas num fio, por exemplo, acender uma lâmpada. Tá certo? Terminamos por aqui então hoje, pessoal. Na aula que vem a gente continua com capacitores, né? E alguns resultados a mais. Mas basicamente a gente já está terminando. A aula que vem a gente termina o capítulo 2. Né? Na outra aula, então, depois do 7 de setembro, a gente faz uma aula de exercícios. E na outra semana, dia 13, se eu não me engano, segunda-feira, né, é a nossa prova.
primeira prova. Ok? Eu vou terminar aqui a gravação. Se tiverem perguntas, a gente